Um pastor, uma seita, meninas menores de idade e uma sentença de 175 anos de prisão. Essa é a história de Tony Alamo. Tony Alamo nasceu como Bernie Hoffman. Nos anos 1960, na Califórnia, ele começou um ministério religioso ao lado de sua esposa, Susan. A organização atraía pessoas vulneráveis e, com o tempo, criou comunidades onde seguidores viviam e trabalhavam em negócios ligados ao ministério. Mas a história de Alamo ficaria cada vez mais controversa. Ele passou a defender ideias religiosas radicais e teorias conspiratórias. E depois da morte de Susan em 1982, aconteceu algo ainda mais estranho. Alamo afirmou que ela seria ressuscitada. O corpo dela foi embalsamado e permaneceu exposto durante meses. Anos depois, continuava sob controle de seus seguidores. Somente após uma longa disputa judicial, o corpo de Susan foi finalmente enterrado em 1998. Mas esse não seria o maior escândalo envolvendo Tony Alamo. Em 2008, uma investigação federal começou a revelar denúncias envolvendo menores de idade dentro de sua organização. Alamo foi preso. Durante o julgamento, 5 mulheres testemunharam que haviam mantido relações sexuais com ele quando ainda eram menores de idade. Elas também relataram ter viajado entre estados com Alamo ou a pedido dele. Em julho de 2009, o júri o considerou culpado das 10 acusações federais. Meses depois, veio a sentença, 175 anos de prisão. A condenação estava relacionada ao transporte de meninas menores de idade entre estados com intenção de praticar atividade sexual ilegal. Alamo morreu em 2017, aos 82 anos, enquanto cumpria sua pena. Mas talvez a pergunta mais perturbadora dessa história seja outra. Como um homem conseguiu construir uma organização na qual tantas pessoas aceitaram sua autoridade durante tantos anos? Porque em histórias como essa, o mais assustador nem sempre é o homem no centro, é o poder que ele conseguiu exercer sobre os outros.